O livro maldito, mais de 70 histórias para te deixar louco. Compre agora mesmo. Eu costumava trabalhar como guarda de segurança no shopping a alguns quilômetros de distância da minha casa. Após um dia de folga do trabalho, chegando lá, descobri que um homem foi encontrado morto na parte central do shopping. Não vou dizer o nome real dele por respeito, mas vou chamá-lo de Daniel. Os funcionários do turno da manhã que abrem o shopping ficaram obviamente horrorizados quando encontraram o corpo de um homem deitado no meio do chão. Eles tiveram que fechar tudo durante todo o dia para que a polícia fizesse a averiguação. A parte estranha era que não havia absolutamente nenhuma evidência mostrando exatamente o que aconteceu com ele. Quase tudo parecia intocado e não havia nada em volta dele para indicar o que teria acontecido. Meus gerentes então me pediram para ver as imagens das câmeras de segurança. Eu simplesmente concordei. Grande erro. Abri a filmagem de segurança da câmera onde tinha o ângulo que pegava a imagem do homem. Rebobinei de volta para a noite anterior por volta das 8 da noite. Não vi nada por um tempo, mas esperei, olhando atentamente, até que vi o homem entrar. Por volta das 8h40, Daniel entrou no shopping. Havia somente os funcionários andando por lá, pois faltava somente 20 minutos para fechar. Um dos funcionários viu o homem e o informou que já o shopping fecharia. Ele então disse que só tinha que ir ao banheiro. Daniel, desajeitadamente, andou para o sanitário masculino. Ele parecia nervoso, segurando as calças. O homem ficou lá por um bom tempo. Pelo jeito não era só o número 1. Mas era tarde demais. Eu fico sempre puto que o pessoal não entra e verifica os banheiros antes de fechar, mas nada que me surpreenda. O pessoal da limpeza do shopping sempre foi preguiçoso. Quando Daniel saiu, correu para a entrada principal, já percebendo que todo mundo tinha ido embora e que estava trancado lá dentro. Todas as luzes estavam apagadas, e a partir desse momento, Daniel só podia ver a escuridão, nada mais. Depois de mais alguns minutos, as câmeras automaticamente entraram no modo de visão noturna, então pude continuar enxergando. Entretanto, Daniel não via nada. Ele começou a tocar suas mãos nas paredes através da escuridão para tentar encontrar algum tipo de interruptor ou lanterna que poderia usar. De repente, um barulho alto e que soava como algo em movimento rompeu o silêncio. As câmeras não são muito boas em captar sons, mas esse em particular deu para ouvir claramente. O homem tentou, sem muito sucesso, manter a calma, tateando mais rápido suas mãos ao longo das paredes para encontrar qualquer coisa que pudesse lhe ajudar. Ele finalmente sentiu algo na parede. Graças a Deus, era um interruptor de luz. A maioria das luzes na seção principal do shopping se acenderam quando ele apertou. A câmera de visão noturna quase me cegou por um momento antes de voltar para o modo normal. Ele olhou ao redor, provavelmente procurando pelo que tinha feito aquele barulho, mas não havia nada. Daniel começou a caminhar, observando em volta. Várias grandes portas de metal vedadas contra roubos fechavam todas as entradas da frente. Ele continuou procurando uma maneira de sair. Olhando para a vitrine de uma loja de roupas, somente manequins. Eu nunca gostei desses malditos manequins. E a loja de roupas enorme na parte central do shopping tinha pelo menos 20 deles do lado de fora e de dentro. Eles estavam por toda a parte do shopping, com os corpos posicionados em todos os sentidos possíveis, olhando em todas as direções com seus rostos sem vida e corpos de plástico. Eles eram mais realistas que o normal.
Aquilo com certeza te daria calafrios estando sozinho de noite num shopping trancado. Então, de repente, um enorme estrondo de trovão assustou Daniel. Era realmente um trovão. Naquela noite, uma tempestade forte passou por nossa cidade. Ciente de que a companhia elétrica da cidade não é das melhores e que a tempestade ficava cada vez mais forte, Daniel deve ter suposto que a energia poderia cair a qualquer momento, o que lhe deu mais motivação para encontrar uma saída o mais rápido possível. Ele começou a correr para todos os lados à procura de quaisquer outras saídas, mas no meio de sua correria, assim como era imaginado, a energia caiu e todas as luzes se apagaram. Para a sorte dele, voltou apenas alguns segundos depois. Mas na volta daquele breve momento de escuridão, algo não parecia estar certo. Na verdade, me surpreendi pelo fato de que as câmeras não tinham desligado. Se houve um pico de luz, as câmeras tinham que ter reiniciado, mas elas continuaram gravando tudo. Daniel caminhou até o fundo do shopping, mas encontrou apenas um monte de pequenos escritórios. Quando se virou para voltar à seção principal, as luzes piscaram e desligaram novamente. Dessa vez, ficaram mais tempo apagadas. Eu estava esperando que a qualquer momento a visão noturna iria ligar para que eu pudesse ver o que estava acontecendo, mas logo as luzes se acenderam de volta. Mais uma vez, algo parecia errado. O homem voltou para o centro do shopping e parou por um momento. Ele olhou para todos os manequins à sua frente. Pelo menos 5 deles estavam voltados para ele, e pelo menos 2 pareciam o olhar nos olhos. Percebi, assim como Daniel deve ter percebido, que os manequins não estavam naquelas posições antes, mas ele tentou ignorar isso e caminhou em direção a um escritório, bagunçando todas as gavetas das mesinhas. Eu poderia supor que ele estava à procura de algum tipo de chaveiro ou qualquer outra coisa que o tirasse dali. As luzes piscaram novamente. Daniel olhou para trás assustado, em direção aos manequins. Quase todos agora estavam olhando para ele ou de frente para ele de alguma forma. Seus rostos sem vida pareciam observar por dentro dele. Eu podia sentir medo, mesmo estando olhando através de uma tela em total segurança. Alguns manequins tinham mudado a posição de seus braços e seus corpos pareciam mais humanos. O homem começou a ofegar, afastou-se da mesa e correu de volta para o banheiro no corredor estreito, provavelmente pensando que seria mais seguro ali. Ele empurrou a porta, mas ela não abriu. Tentou empurrar novamente, mas nada. Pobre homem. Ele não percebeu que os funcionários sempre trancam todas as portas antes de sair. Elas eram trancadas de forma que só quem estivesse do lado de dentro conseguisse abrir. Ele bateu a porta com força com o punho. Então, quase como se fosse um sinal, tudo ficou escuro como breu novamente. As luzes ficaram apagadas durante o que pareceu uma eternidade. O barulho de coisas se mexendo ecoou pelo shopping. A luz voltou. As câmeras continuavam ligadas, gravando tudo, e Daniel estava no mesmo lugar de antes. Fiquei assustado junto com ele quando vimos um grande grupo de manequins aglomerados no corredor diretamente na frente dele. Havia pelo menos 10 deles ali parados como um bando de zumbis imóveis. Em seus rostos permanecia fixo um sorriso. O homem rapidamente olhou para o espaço pequeno que sobrava no corredor entre os manequins. Ele tinha que sair dali imediatamente, ou eles iriam encurralá-lo. Daniel passou tremendo a poucos centímetros dos manequins, enquanto orava para que as luzes não apagassem durante sua passagem. Rapidamente e cuidadosamente se retorceu entre aqueles seres de plástico. Foi estranho assistir aquilo, pois eu realmente não tinha me sentido daquele jeito antes. Era uma sensação de esperança verdadeira, torcendo para ele conseguir,
mesmo sabendo exatamente como toda essa situação iria acabar. Ele finalmente saiu do corredor sem nenhum arranhão e rapidamente correu para o lado oposto do shopping. Parou e recuperou o fôlego, olhando para o corredor do banheiro com os manequins de costas. Todos eles ainda estavam de frente para a porta do banheiro onde Daniel estava. Nesse ponto, já sabíamos que os manequins se moviam somente quando as luzes apagavam. Enquanto as luzes permaneciam acesas, ele parecia estar seguro. Tudo apagou de novo. Dessa vez, as luzes ficaram mais tempo apagadas. Por algum motivo, a visão noturna da câmera não estava ativando como da primeira vez, e eu só pude ouvir os barulhos de coisas se arrastando. Comecei a pensar que nesse momento, Daniel estava desesperado procurando algum lugar para se esconder, mas acho que isso não adiantaria. Os manequins saberiam de alguma forma onde ele estava. Então, de repente, ouvi o barulho de estática da câmera e a tempestade parecia ter parado. Em seguida, as luzes voltaram. Daniel estava encurralado contra uma parede. Cada manequim estava a cerca de 30 centímetros de distância do rosto dele, com seus braços e pernas estendidas para a frente, exceto um. Daniel não conseguia se mover, mas olhando por trás dos manequins, ele viu um manequim solitário que estava separado dos outros. Eu conseguia vê-lo também. Era o boneco de uma mulher com um grande sorriso, cabelo loiro curto e uma bolsa vermelha. Ela estava num canto escuro e difícil de ver a partir das câmeras. De pé, com seu braço estendido para a parede, e seu dedo tocava em algo. De início, não pude ver o que era. Troquei a câmera e ampliei a imagem. Seu dedo estava pairando diretamente sobre um interruptor de luz. Não era a tempestade que estava fazendo as luzes apagarem, mas sim os manequins. Daniel olhou para o rosto da manequim. Ela o olhava de volta com seu grande sorriso, assim como todos os outros. Ele tentou gritar, mas sabia que ninguém poderia salvá-lo. Ele olhou para o dedo da manequim e somente esperou. A última coisa que viu foi o dedo de plástico dela desligando as luzes. A escuridão envolvia a tela. Escuridão e nada mais. Ouvi gritos e estática aparecia na tela. Eu queria desesperadamente saber o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo não queria saber de que forma ele estava sofrendo naquele momento. O silêncio veio depois de um tempo. Dessa vez, o modo de visão noturna ligou, e quando isso aconteceu, ele já estava estirado no chão e todos os manequins em seus devidos lugares. Até hoje, não sei o que aconteceu com aquele homem, e na verdade nunca vou querer saber. Depois de mais alguns minutos assistindo a fita para ver se acontecia mais algo, eu pressionei stop e fiz de tudo para destruir todas as imagens de vigilância daquela noite. Eu não podia deixar ninguém saber disso. E há apenas uma grande razão pela qual eu não quero contar para ninguém do shopping sobre o que aconteceu. Um detalhe pequeno do fim do vídeo que me perturba até hoje. Quando o corpo morto de Daniel estava estendido no chão e tudo estava de volta ao normal, percebi que a manequim que ficava no interruptor estava no meio dos outros, olhando diretamente para a câmera, diretamente para mim. Ela sabia que eu estava lá. Ela sabia que eu estava assistindo. Agora, enquanto escrevo isso, ela está me observando da janela do meu quarto. Até a próxima. Obrigado.